É com muito prazer eu concedo a palavra, então, e convido para participar desta mesa o vice-presidente de agronegócio e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, o senador Osmar Dias, a quem eu imediatamente passo a palavra, agradecendo novamente a presença dos nossos colegas. Senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Assir, senador Moca. Primeiro, queria manifestar aqui, senadora, o meu expressivo respeito a Vossa Excelência, perdi a prática de falar Vossa Excelência, mas, e especialmente pela compreensão que Vossa Excelência teve comigo, quando, no mês de dezembro, esteve no Banco do Brasil para discutirmos a respeito de um problema que vem ocorrendo e que precisa de esclarecimentos em Santa Cruz do Sul, especificamente naquela região. E Vossa Excelência aceitou meus argumentos para que deixássemos correr um pouco das investigações e da apuração daquilo que ocorre lá, para que pudéssemos depois, comparecendo nessa comissão, prestar alguns esclarecimentos. Mas, sobretudo, porque Vossa Excelência também tem uma atuação marcante, sendo de um estado de altíssima representatividade, onde a agricultura familiar é a mais representativa do Brasil, chega a quase 25% do PRONAF em nosso país, isso é representativo. E substituindo o senador Assir aqui na comissão, que impulsionou a comissão. Eu sou parceiro do senador Pedro Simão na criação dessa comissão. E no começo fiquei um pouco triste porque não via a comissão produzindo, mas o Assir deu um ritmo muito bom e ela se firmou. E hoje, com o comando de Vossa Excelência, eu acompanho, ela presta um grande serviço para o Senado e para o país. Portanto, é um orgulho para mim, uma honra estar aqui de volta no Senado, não como senador hoje, mas como vice-presidente do banco, para iniciarmos. E eu vou pedir licença para fazer uma apresentação, porque daí a nossa conversa fica sobre fatos e números. E aí nós podemos debater com mais profundidade. Eu pediria para começar a apresentação. Enquanto não... Será que a gente vai conseguir ver naquela tela lá os números? A equipe já está colocado os dados do pendrive na tela. O sistema está funcionando. Vamos pedir à equipe técnica do Senado os dados que foram oferecidos. Estamos com problema de... Não deu certo. Essa semana, senador, primeiro lhe agradeço as referências enquanto coordenam a questão técnica. Nessa semana, nós tivemos um problema no painel, agora está voltando, mas só para completar, tivemos um problema no painel eletrônico de votações, então de vez em quando temos essas interrupções. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a Vossa Excelência as palavras que são muito gratificantes e estimulantes. Eu queria reafirmar o que o senhor disse a respeito do senador Assir, porque ele, inclusive, abriu um espaço novo para esta comissão, que às sextas-feiras à tarde faz um ciclo de debates. Então, nós tivemos, na semana passada, em Petrolina, em Pernambuco, que é um centro muito relevante, e agora vamos amanhã a Itabuna e Ilhéus para debater a questão dos problemas da produção de cacau. Agora já está na tela a sua exposição, doutor e senador, sempre senador, Osmar Dias. Então vamos lá, vamos começar então. Vou mostrar sobre o que nós vamos falar um pouco e como tem sido a evolução do financiamento pelo Banco do Brasil à agricultura brasileira. Eu peguei um cenário de 10 anos, até para sair daqueles cenários que sempre dividem os governos, né? Para evitar daqui de tratar, um governo fez, outro governo não fez. Eu peguei de 2005
a 2014, são 10 safras, para mostrar o seguinte, que tomando lá o número de 2005, 35,7 bi, nós chegamos a uma carteira, esse número é de dezembro de 2014, quando nós fechamos o balanço, a uma carteira de aproximadamente 165 bilhões, um crescimento de 362%. E aí, senador Moca, eu tenho que puxar um pouquinho também, porque eu cheguei lá no banco em 2011. Então, quando nós chegamos lá, a carteira era de 75 bilhões. Veja que nesses 4 anos, 11, 12, 13 e 14, mais que dobrou a carteira de agronegócio do Banco do Brasil. Isso também explica a política pública de apoio com recursos para o agronegócio, com taxas de juros bastante favorecidas para o produtor. Essa carteira ela cresceu nos últimos 12 meses 14%, muito acima, portanto, do índice de inflação, que mostra que o agronegócio continua crescendo, continua tomando recursos. E é bom a gente falar também que quando o crédito cresce, a safra cresce. Tem gente que pensa o contrário, que pensa que o crédito não induz uma produção maior. Induz sim. Não há como levar tecnologia para o campo, não há como comprar uma máquina nova, semente de boa qualidade, se não tiver crédito. E crédito com um custo compatível com a atividade. Ali nós temos os números, né? Nós participamos com 63,5% do Sistema Nacional de Crédito Rural e o Banco Brasil, com 1.500.000 produtores rurais que atende naqueles 5.440 municípios, ele tem, pode, assim, a gente dizer que ele é orgulho para o Brasil, porque é o banco que mais financia a agricultura no mundo. Não tem nenhum banco no mundo que financia tanto em volume de crédito quanto em produtores. E a distribuição está lá naquele mapa, né? Evidentemente que ela é também coerente com a produção de cada região. Então, o banco não direciona recursos para uma ou para outra região propositadamente. Não, nós atendemos as demandas naquelas 4.628 agências operando com crédito rural. Agora, um outro orgulho que quem defende a agricultura, Moca, pode bater no peito e dizer o produtor paga a conta mesmo, né? Olha lá, 0,69% de inadimplência, isso é um orgulho para nós do banco, mas é um orgulho para os produtores rurais que estão cumprindo. Se você comparar com o sistema financeiro e com outros segmentos, você vai ver a grande diferença. Micro e pequena empresa passa de 5% a inadimplência. E essa inadimplência não está chegando a 0,7%. Isso tem que ser destacado. Então, aí eu falo do Pronaf, ali eu falei da carteira toda, ela é dividida em 3 segmentos, né? Pronaf, Pronamp, que são os médios produtores, e os demais produtores, aquela que eu mostrei agora. Agora eu vou mostrar uma a uma, bem rápido. Olha o Pronaf como cresceu. Em 2005, nós tínhamos uma carteira no banco de 4,3 bi, ele passou para 36 bi. De novo, eu chamo a atenção ali para o crescimento que houve nos últimos 4 anos, partindo ali em 2010, 17 para 36, mais que o dobro também. Mas é um crescimento de 737% nesse período. E eu queria destacar aí o número de clientes. 1.200.000 clientes agricultores familiares. E a gente tem com isso aí também, que eu vou mostrar depois o Pronaf um pouquinho mais detalhado na frente, para ver o efeito disso. Nós financiamos 73,7 mil tratores no Pronaf Mais Alimentos. Isso é um número significativo que representa aí um número expressivo, eu vou mostrar depois, na fabricação de máquinas e na geração de empregos também na indústria. Vai. Esse é o Pronamp. Aí era uma discussão assim... Certa vez alguém me disse, olha, parece que o banco atende as duas pontas bem, atende o grande e atende o familiar, mas o meio precisa ser melhor atendido. Então, olha lá o crescimento que houve de 2010 para 2014. É que ali a gente tomou uma decisão de colocar como política pública mesmo o Pronamp, ou seja, atender aquilo que hoje é moderno falar classe média rural. Eu não sei se essa é a classe média que o pessoal está falando por aí, mas eu acho que já tem muita gente no Pronaf que já é classe média. E tem muita gente que está
parte de cima dos produtores, que ainda é classe média. Então não dá para classificar, e eu prefiro essa classificação mesmo por renda dos produtores, que estabelece um corte aí para o Pronamp. Então nós aumentamos em 2.722% nos últimos 10 anos, estamos com 74% das contratações do mercado, ou seja, 74% de tudo que se financia para o médio produtor sai do Banco do Brasil. São 283 mil clientes, isso dividido ali, se a gente dividir em investimentos e custeio, dá mais ou menos meio a meio, né? 11,2 bilhões em investimento. Vai. E aí, cooperativas que, como cooperativas, elas se organizaram mais fortemente no sul do país, e há uma tentativa, inclusive o próprio senador Assir levou para Rondônia, e também os estados aí, Mato Grosso do Sul, estão se organizando muito, né, Moca, no cooperativismo. A gente criou, logo quando eu cheguei, em 2012, no segundo ano, uma gerência específica para tratar do segmento de cooperativas, para melhorar esse atendimento, para aproximar mais. As cooperativas reclamavam de um pouco da distância, de um tratamento não personalizado, e isso aí é exatamente para isso. Eu confio muito que nós vamos ter aí nesse segmento um crescimento exuberante nos próximos anos, atendendo 3.200 clientes cooperativas rurais, fora as outras que pertencem aos demais ramos de cooperativa, que são 13, né? Vai. Isso. Não são parceiros. Eles trabalham em parceria com o Banco do Brasil. Nós temos muitas cooperativas de crédito que são parceiras nossas. Tanto do Sicredi quanto do Sicobi. São os dois sistemas. Investimento agropecuário. Veja como a gente tenha todo mundo tem uma noção assim que a soja é quem mais demanda recursos do banco. Na verdade, quem mais demanda recursos do banco é a pecuária. Esses números aí mostram isso. A gente tem uma participação da pecuária na carteira de crédito do Banco do Brasil muito forte, especialmente porque no Pronaf a gente tem criação de frangos, suínos, pecuária leiteira muito forte. E nos demais segmentos, a pecuária de corte, especialmente, onde tem estados que são bastante demandadores de recursos para reposição de matrizes, agora com o programa ABC, que também exige a compra de garrotes, né? Então, a gente está financiando tudo isso, e isso explica um pouco por que houve um crescimento muito vigoroso do crédito para investimento, que eu vou mostrar na frente, em função de nós termos criado alguns programas. Vai. Aí só o resumo, então, do que aconteceu, porque há uma dúvida assim, mas caiu muito, né, o desempenho do crédito do Banco do Brasil, estão reclamando que está faltando, e realmente nós não podemos ignorar que existe um momento de dificuldade, que eu espero seja superado. Aqui no Senado, todos me conhecem, eu não sou de enrolar, né? A gente tem um momento de dificuldade, não estamos numa ilha. O Banco do Brasil não está numa ilha separado do país. Nós estamos vivendo num país com problemas na economia. Nós temos o problema da poupança, vocês leram na imprensa, no primeiro trimestre teve uma queda na poupança de 23 bilhões. Então... Por saques. Por saques, 23, deixaram de aplicar deixaram de renovar a aplicação ou sacaram, depósito à vista também. E, senadora Ana Amélia, onde que estão as fontes principais de recursos do crédito rural? 70,29% da exigibilidade da poupança rural, ou seja, o Banco do Brasil tinha uma projeção para fechar o ano com 165 bilhões de poupança. Fechamos com 148. 70% dessa diferença não veio para o crédito. É simples assim, né? Então, você pega de 165 para 148, dá 25 bi, hein? 17 bi. 27. Bom, não sei. Aí faz a conta, 70,29 é para vir para a agricultura. E depósito à vista é 34%. Houve uma queda substancial do depósito à vista também, e isso traz para baixo o funding do crédito rural, hein? Agora, especialmente no pré-custeio. Isso, e eu já vou explicar um pouco sobre isso. Vai.
Mas assim mesmo, ó, esse é o desempenho, naquela última coluna, é o desempenho em relação à safra passada. A gente já liberou 57 bi contra 53 no mesmo período da safra passada, o que deu um crescimento de 8%. Só que, se você me perguntar, mas como foi até dezembro? Foi 24%. Então, a gente começou a ter problema de recurso nesse trimestre. O problema que eu digo é, não tivemos funding suficiente para atender a grande demanda do crédito. E isso está escrito na tela. Eu aprendi que palavra a gente consegue desmentir, mas número não, né? Então está ali. A gente teve, assim mesmo, um desempenho de 21% de crescimento na agricultura familiar. A gente está segurando, portanto, o crédito para o agricultor familiar que necessita mais. Médio produtor, 6%. E demais produtores, 5%, que dá uma média de 8% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é bom? Olha, comparado com a inflação e com as dificuldades que nós estamos tendo, dá para se considerar, porque nós estamos mantendo o nosso share no mercado, ou seja, nós estamos mantendo a nossa participação ali em torno de 64%, 65%. Então, o banco vem cumprindo com a sua finalidade de banco público de ter como prioridade financiar a agricultura. Ali, doutor Osmar, na primeira demonstrativo, o senhor deu um percentual geral de inadimplência, que é o mais baixo de todos os setores. Mas ele é média de todos os grupos, de agricultura familiar, de médio produtor, de pecuária e geral. Segmentadamente, agricultura familiar, médios produtores, há uma separação de índice? Eu vou mostrar na frente da agricultura familiar. Vamos lá. Então, aí eu juntei nessa tela 3 programas que nós iniciamos ali, quando nós chegamos ali no banco, discutimos a possibilidade de colocar o programa de armazenagem. Houve aprovação do governo, que criou essa política de armazenagem, o programa, e nós estamos com 68% dos recursos que foram repassados para armazéns nesse ano foram do Banco do Brasil. 68%. Isso nessa safra, nesse plano safra, 1 bilhão e 400. Mas se a gente pegar, no geral, a gente chega perto de 80% do Banco do Brasil. Agricultura de baixo carbono, para ter uma ideia, nós estamos com mais de 8 bilhões já emprestados. Esse era um programa que não tinha nenhum projeto aprovado em julho de 2011. Nós começamos o primeiro projeto em julho de 2011, que eu até vim nessa comissão para tentar, multiplicar os efeitos dele. E está indo muito bem. Olha lá, esse ano, 2.700. O que é isso? Eu não vou aqui dizer que os outros compromissos assinados em Copenhague não estão sendo cumpridos. O que eu posso dizer é que esse está sendo cumprido, de redução de carbono, na emissão de carbono na agricultura. É bom ver se os outros estão sendo cumpridos. Talvez seja o único. Isso é um esforço dos produtores. O banco colocou mesmo o pé nisso. 92% de todo o crédito é do Banco do Brasil liberado para essa agricultura de baixo carbono. E isso aí é a integração lavoura, pecuária e floresta, que é você transforma a propriedade numa uma empresa com gestão diferente, que exige uma gestão diferente, porque você vai ter, ao mesmo tempo, lavoura, pecuária e floresta, com diversificação de receita e com investimentos no solo, o que exige também um financiamento. Por isso nós temos esse financiamento para o produtor, que pode usar 20% dos recursos para comprar animais no financiamento, e o resto é para aplicar na propriedade, no solo, na formação de pastagem, na aquisição de máquinas. E essa integração com a floresta, ela, do ponto de vista de capturar o CO2, ela é muito importante, Então, eu até um dado que nós vamos até fazer uma audiência pública aqui, senador Osmar, é que hoje nós temos 8 milhões de florestas plantadas. Nesses 8 milhões de hectares, o que essa floresta captura de CO2, ela neutraliza por 2 anos toda a poluição da indústria brasileira. Vê o quanto que isso... E agora, a hora que você... Eu estou falando de floresta, mas a hora que você integra agricultura, pecuária e floresta,
é alguma coisa a mais em relação ao meio ambiente. E aí, senador Moca, o seu estado, por exemplo, que tem 1/3 de Pantanal, 1/3 de Arenito Caiuá e 1/3 de outros solos, esse ABC se aplica perfeitamente lá ao estado do Mato Grosso do Sul, e tenho certeza, né, que ele vai crescer e crescer muito, porque esse é o novo paradigma da agricultura, vai ser por aí que a agricultura vai caminhar. E Novagro é assim, toda tecnologia nova que alguém coloca na sua propriedade tem um financiamento. Todos esses aí têm juros de 4,5%, prazo de 15 anos para pagar, portanto é um financiamento muito bom. Aí eu sei que vocês vão perguntar, mas vai continuar assim o juro? Vou deixar para a pergunta, depois respondo. Depois. Senão... Vai que vocês esquecem. Não. Vai. Bom, aí eu vou entrar no Pronaf já, essa apresentação é bem rápida também, só porque eu sei que a senadora Ana Amélia tem um assunto específico sobre o Pronaf, mas a gente precisa ver como está o Pronaf, vai. O que é o Pronaf? Veja lá, senadora, no Brasil a gente tem aquele número de estabelecimentos, 5.175.000, dos quais 84% são de agricultura familiar, que se enquadram, né, na classificação de agricultura familiar. A área total da agricultura familiar, 24%, que dá aquele 329 milhões de hectares. Aí nós temos 260 bilhões de valor bruto da produção da agricultura familiar. 260 bilhões não é da agricultura familiar, né? Do todo. Ali é 38% da agricultura familiar. E o pessoal ocupado, 16 milhões, sendo 74 dos 16 milhões estão ocupados na agricultura familiar. Então, veja, o reflexo de apoiar a agricultura familiar qual é? Ele começa ali, né? No campo, com 74% da mão de obra. Vai. Aí, o que significa a agricultura familiar para a produção de alimentos? Mandioca, 87%. Aqueles que estão dentro daquele quadro achuriado lá, vermelho, são da cesta básica. Feijão, café, então feijão 70%, leite 58%, café 38%, arroz 34%, o milho 46%, e olha lá aves, 50%. Então, uma importância sob o ponto de vista social, porque emprega muita gente, e sob o ponto de vista da segurança alimentar, porque produz muita comida. Vai. Ele foi criado em 95, e eu coloquei isso aí também para a gente tirar esse negócio de quem criou, quem deixou de criar, porque ele teve tanta importância quando foi criado, quanto a importância quando foi impulsionado, né? Ele foi criado, andou devagar um pouco, depois é que pegou realmente, e aí a gente teve um ritmo bastante acelerado, como nós vamos ver ainda. Vai. Aí os objetivos, bem rapidamente, né? Acho que isso aí pode passar. Os beneficiários. É preciso entender, né, que a agricultura familiar, ele atende segmentos diferentes: proprietários, poceiros, arrendatários, parceiros, assentados, pescadores e aquicultores, extrativistas, silvicultores, indígenas e quilombolas. Os requisitos estão lá: renda bruta anual de até 360 mil, mão de obra tem que ser familiar, propriedade de até 4 módulos fiscais, que, evidentemente, todos sabem, varia de estado para estado, de região para região. E tem que ter, vou chamar atenção para aquilo lá, senadora Ana Amélia, declaração de aptidão do Pronaf, o DAP, emitida por entidade credenciada pelo MDA. Vamos anotar essa frase. Vai. Tomar um café aqui. Então, a gente trabalha com operação de custeio, operação de investimento. Vai. Também eu queria chamar a atenção dos senadores, e principalmente da senadora Ana Amélia, do papel que cada um exerce dentro do Pronaf. O Banco Central tem a atribuição de dirigir e fiscalizar o crédito. O MDA propõe as diretrizes, ou seja, estabelece a política, e normatiza a emissão de DAP. Importante aquela frase lá embaixo: normatiza a emissão de DAP. Instituições financeiras, como o Banco do Brasil, analisam propostas e firmam contratos de financiamento com os agricultores. Esse é o papel do banco. Vai.
Agora eu vou mostrar como está a agricultura familiar no Banco do Brasil para ver o tamanho disso. A gente faz um trabalho conjunto com movimentos sociais, associações e cooperativas. O governo federal, a gente tem uma relação direta com MDA, MAPA, MPA, MI, MF e empresas de assistência técnica. Nós temos hoje aproximadamente 25 mil técnicos, né, credenciados no Banco do Brasil, que são, evidentemente, não funcionários do banco, mas que prestam serviço contratados pelo Banco do Brasil. Ali nós temos o fluxo operacional. O MDA credencia entidades para emitir DAP. Eu chamo a atenção mais uma vez para essa frase. O MDA credencia entidades para emitir DAP. Entidades credenciadas emitem a DAP ao produtor. O produtor apresenta a DAP e a proposta de financiamento ao banco. E só com a DAP é que ele pode apresentar o projeto e ser financiado. Então, quem emite a DAP? O MDA diretamente ou o MDA credencia entidade. Entidades credenciadas pela MDA. Isso. Vamos em frente. Vamos em frente. Já é bem rápida a apresentação aí. Aumento da produção. Aí eu vou mostrar um pouquinho só, rapidamente, do efeito que provoca a agricultura familiar no campo e na cidade. Aquela frase lá em cima é do coordenador do programa do MDA, né? É isso. A cada 1 bilhão financiado, 1.000 empregos são gerados nas fábricas. Nas fábricas. Fora aqueles 74% lá no campo. Então, a agricultura familiar, quando faz aquela estatística de quantas pessoas saíram da pobreza, a gente pode afirmar que 4 milhões daquelas pessoas são por causa do PRONAF, agricultura familiar. Então, ali tem os dados, 73 mil tratores financiados, né, só no BB, né? E essa criação do PRONAF Mais Alimentos representou, assim, levar a tecnologia para a propriedade familiar. Isso foi muito importante. Vai. E aí a gente financia também irrigação, foram 38 mil contratos de irrigação, armazéns e silos, aí é mais pequenos armazéns, né, senadora? Paióis, como a gente conhece lá no interior do Rio Grande do Sul, né? A gente conhece por paiol, secadores, né? E instalações para industrialização e beneficiamento, 543 contratos. Então, tudo o que o produtor precisa, ele encontra financiado no PRONAF. Nada, praticamente, fica de fora de financiamento. Vai. Impactos positivos na cadeia produtiva. A gente tem ali insumos, 1 bilhão e 700 vão para fábricas de insumos, né? Isso representa também empregos lá na fábrica de insumo. Representa você consolidar esse grupo de empresas que se dedicam a isso, insumos. E o custeio, 3,5 bilhões para culturas que são alimento, que estão ali do lado. Vamos rodar? Bom, aí para quem gosta de olhar sob o ponto de vista do IDH, olha a mudança. Nós pegamos um município de cada região. Vou pegar Canguçu lá embaixo do Rio Grande do Sul. Agora não enxergo, né? Capital brasileira da agricultura familiar. Canguçu, né? Exatamente. 4.491 contratos. Então, em 91, a gente tinha 0,38 era o IDH. Em 2000, ele subiu para 0,51. Lembrando que o PRONAF foi criado em 95. Olha o IDH... 2010. Dobrou praticamente em 2010, 0,65. Aí você pega lá, vamos pegar Itacoatiara, 0,4 em 91 para 0,6. Em todos os municípios em que... Isso nós temos um levantamento município por município. Em todos... seguiu exatamente os investimentos do PRONAF e o crescimento do IDH. Por quê? Esses municípios são altamente dependentes da agricultura, né? E principalmente da agricultura familiar. Então, mexe mesmo com a vida da cidade, mexe com a vida das pessoas, aumenta, né, a renda, melhora a qualidade de vida
E esse é o efeito prático do Pronaf. Então, um programa desse não pode ter redução de recursos nunca. Só tem que ter aumento de recursos. Né? E seriedade e transparência na aplicação dos dinheiros. Exato. E aí, senadora, a resposta àquela pergunta sua, nós estratificamos só o Pronaf, porque os outros têm uma inadimplência um pouquinho menor, por isso que na média dá aquela. Mas o Pronaf, a gente está falando de 1.200.000 contratos. E para a gente ter 1% de inadimplência, é preciso que esse programa esteja sendo feito com muita seriedade, com um rigor absoluto nas normas e regras e atendendo aqueles que pagam para continuar no programa, porque senão não continua. E quando tem irregularidades, nós vamos discutir daqui a pouco, o banco toma providências para eliminar ou aqueles que, sendo servidores do banco, possam ter cometido alguma irregularidade, ou produtores que cometeram abusos com desvio de finalidade do crédito, ou com agentes de qualquer natureza, associações, as providências são tomadas, porque nós não podemos macular um programa da envergadura do Pronaf. Essa é a nossa preocupação. Nós não podemos permitir que pessoas mal intencionadas ou alguns órgãos que queiram se aproveitar, né, de um programa que é relevante sob o ponto de vista social, que é relevante sob o ponto de vista econômico, e é preciso dizer também que esse não é um programa social, é um programa de crédito, é um programa que atende os agricultores. Não adianta querer falar, o Pronaf é um programa social. Ninguém está doando dinheiro. Claro que a taxa de juro é mais baixa que a taxa de juro praticada com os outros produtores e muito subsidiada. E tem que ser assim, o banco não perde porque recebe a equalização. Agora, nós precisamos olhar, sob o ponto de vista do universo do Pronaf, né? Chegando aqui, eu recebi uma notícia de Rondônia, que nós vamos discutir também, né? Porque o senador Assis já está ali ávido para falar sobre Rondônia, e a gente quer exatamente discutir e receber sugestões para a gente aperfeiçoar o que é muito bom. Eu acredito que não existe no mundo um programa tão importante para a agricultura familiar como esse que nós temos aqui. Não existe no mundo um programa executado com tanto carinho pelo banco como esse daqui. Eu abri já a discussão e encerrar aqui. Eu gostaria de dizer, senadora Ana Amélia, que com muito orgulho eu faço parte de um banco que recebeu pelo 3º ano consecutivo o prêmio lá em Nova York da empresa mais ética do Brasil, ao lado da Natura. O Banco do Brasil recebeu este ano, mais uma vez, o prêmio de empresa mais ética. O único banco, aliás, se eu não me engano, do mundo que recebeu o prêmio de empresa ética. Porque é difícil, né? E no Banco do Brasil as pessoas conseguem especialmente nesse fazer o serviço, ou seja, ofertar o crédito, mas de forma ética. Isso deve servir de orgulho para cada senador e para cada brasileiro. Obrigado.